O Brasil diante de uma tragédia humanitária em seu próprio território. A reportagem especial de hoje é sobre o socorro ao povo Yanomami, vítima do descaso criminoso de quem deveria protegê-lo e da cobiça de garimpeiros invasores. No último fim de semana, os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero foram à terra Yanomami, em Roraima. Testemunharam um cenário desolador. Enquanto as primeiras equipes no local distribuíam alimentos, famílias inteiras precisavam ser resgatadas. Adultos, idosos e crianças em condições dramáticas de saúde. Malária, pneumonia, desnutrição, contaminação por mercúrio. A lista de doenças é extensa. Você vai ver como a maior terra indígena do Brasil chegou a essa situação de emergência. Quais são os planos para recuperar a região? E o que pode acontecer com os responsáveis pela violência contra os Yanomami? A gente vivia, a gente tinha vida, a gente tinha trabalho, pescava. A gente não tem hoje, não tem, porque o povo Yanomami está doente, então a situação é muito grave. É difícil entender como um lugar tão rico virou palco da maior crise humanitária no Brasil neste século. Entramos na terra Yanomami com o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena e o novo secretário da CESAI. A visita deles é para organizar o programa de socorro. A situação mais grave está nessa parte norte, onde ficam os pelotões especiais de fronteira do Exército e a maior concentração de garimpo no território Yanomami. Pousamos no pelotão de Surucucu. Um pequeno paciente que havia sido resgatado na tarde anterior vai ser removido pela UTI aérea. Ele tem pneumonia grave. A gente fez todo o suporte que tínhamos, né? Suporte respiratório. A enfermeira explica na língua da jovem mãe que eles vão para Boa Vista. Os cuidados são para estabilizar o bebê ainda em estado crítico. O polo base de Surucucu fica a 1,5 km da pista do pelotão de fronteira do Exército. Feito para atender até 30 pacientes leves, agora parece um campo de refugiados. Entre adultos e crianças, mais de 100 pessoas estão aqui. E tem mais chegando o tempo todo. O repórter Paulo Zero embarca no helicóptero da CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A missão é resgatar pacientes no lugar emblemático para entender essa crise. A partir de 2017, o garimpo avançou por dezenas de quilômetros na região do Romoche. Os garimpeiros tomaram a pista da CESAI, expulsaram a equipe de saúde e usaram o posto como depósito de combustível. No ano passado, policiais federais estiveram aqui e destruíram máquinas do garimpo. Em represália, os garimpeiros botaram fogo no posto de saúde. São várias aldeias na região, como esta, cercadas pelo garimpo. As mães e os filhos estão com febre. O resgate é muito rápido. A equipe está sem segurança e teme ataque de garimpeiros armados. Doentes e com medo de voar, em poucos minutos, elas estão a caminho do socorro. Essa aqui, além da malária, tem a tosse também. Os 6, mães e filhos, estão com malária. No Romoche, onde elas moram, só 7 casos foram notificados o ano passado inteiro. Nós já mostramos. Lá, o posto foi tomado e queimado pelo garimpo. Isso deixa claro que os números oficiais não refletem toda a realidade. Mesmo assim, foram quase 22 mil casos no ano passado, numa população de 30 mil Yanomamis.
Em 1992, a terra Yanomami foi demarcada e milhares de garimpeiros foram expulsos de lá pelas forças federais. Depois disso, o garimpo quase desapareceu, mas voltou em 2016 e em escala brutal. Os números mostram que o aumento dos casos de malária acompanha o do garimpo. Em dezembro passado, a área atingida pelo garimpo chegava a 5.000 hectares, um aumento de mais de 300% em relação ao final de 2018. Durante esses 4 anos, piorou muito as situações graves, né? Chegou malária, desnutrição na terra indígena Yanomami, desde que eu levei o primeiro Fantástico, né? E até agora o pessoal do Charuna não recebeu nenhuma ajuda. Em novembro de 2021, o repórter Alexandre Rissayasso denunciou a crise humanitária que se agravava. 8 anos. Quantos quilos? 11 quilos. 8 de cada 10 crianças Yanomami têm desnutrição crônica. No mês passado, 2 meninos Yanomami de 4 e 5 anos morreram afogados. Eles foram sugados para o meio do rio por uma draga de outro grupo de garimpeiros. Agora vamos para a comunidade de Cataroa. Aqui já chegaram cestas básicas, mas eles precisam de mais alimentos. Muita fome? Ela conta que 5 pessoas da família morreram. Outra traz os filhos doentes. Olha aqui, ó. Febre e diarreia. Ó, tomar soro, ó, na cacima, tomando soro. As crianças são medicadas com soro de reidratação e são pesadas. 7 quilos e 700. Tem 4 anos, deveria pesar uns 16 quilos. E pensar que os casos mais graves nem estão mais aqui. Foram as fotos deles, ao serem resgatados, que comoveram o Brasil. As fotos efetivamente me abalaram, porque a gente não pode entender como é que um país que tem as condições que tem o Brasil, deixar os nossos indígenas abandonados como eles estão aqui. No domingo passado, o presidente Lula veio a Boa Vista acompanhado de 7 ministros. Na casa do indígena, viu mais de 700 pessoas internadas. O lugar tem capacidade para 300. Ela veio para cá, tem filho pequeno em casa e já está 6 meses aqui. Pelo menos 150 indígenas já poderiam voltar para suas aldeias, mas não tem transporte disponível. A crise sanitária já matou 570 crianças Yanomami de 2019 a 2022. 29% a mais que os 4 anos anteriores. Os dados do Ministério da Saúde foram compilados pela agência Sumaúma. Ontem, o ex-presidente Bolsonaro divulgou um relatório da CPI que, em 2008, investigou a morte de crianças indígenas por subnutrição. Motivada pela crise entre os Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, a CPI cita o avanço da malária entre os Yanomami, em Roraima. No post de Bolsonaro, a foto usada é de uma criança de outra etnia, do Maranhão. O ex-presidente disse que nunca um governo dispensou tanta atenção e meios aos indígenas como o dele. Mas os dados mostram que no período Bolsonaro, as mortes de crianças Yanomami por desnutrição quase quadruplicaram. Com dados do Ministério da Saúde, o Fantástico separou só as mortes por desnutrição de crianças de 0 a 5 anos. Foram 152 nos últimos 4 anos, contra 33 no período anterior. Um aumento de 360%. Imagina, isso é um dado que está no Ministério da Saúde e nada foi feito. E ainda há um risco de que esse dado seja subnotificado. É uma combinação de crimes ligados ao garimpo que provocou essa crise. Temos também lavagem de dinheiro, temos a atuação de organizações criminosas e nesta questão específica da saúde, não há dúvida que nós temos indícios do crime de genocídio. A única condenação no Brasil por genocídio foi a de 3 garimpeiros que mataram 16 Yanomami em 1993. O episódio ficou conhecido como o Massacre do Hashimu.
De volta ao posto do Surucucu. Aí reverteu A enfermeira, que há 10 anos trabalha com os Yanomami, explica quem somos e por que estamos ali. A gente está vivendo um pesadelo nesses últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, né? É realmente desesperador para nós, profissionais de saúde, trabalhar nas condições que a gente vem trabalhando, tentando salvar vidas com o mínimo do mínimo. Muitos têm contaminação pelo mercúrio usado no garimpo. O metal está na água, nos alimentos e passa de mãe para filho na amamentação. O que a gente vê nessas crianças de sinais de contaminação por mercúrio? Alopécia, várias crianças estão tendo queda de cabelo. Os pesquisadores da Fiocruz também têm analisado essa correlação, porque tem outros lugares que não tem a desnutrição tão acentuada, mas tem a alopécia evidente. Vários bebezinhos estão nascendo com problemas neurológicos, que às vezes as mães não vão perceber só com o decorrer do desenvolvimento dessa criança. E são esses os principais problemas que estão se evidenciando rapidamente. A tragédia Yanomami se transformou numa crise humanitária imensa, longe dos olhos do Brasil, mas não por falta de aviso. Eu mandei várias vezes ofício para o governo federal, avisando que o Yanomami estava doente, desnutrição grave, para fazer uma ação na terra indígena Yanomami, com as fotos, mas nunca responderam para nós. Ao todo, 21 pedidos em 4 anos, sem resposta. E teve mais. Pelo menos desde 2017, vem alertando o governo federal a respeito da invasão garimpeira no território Yanomami. Em 2020, uma liminar da Justiça Federal obrigava o governo a combater o garimpo. A partir daí, são executadas diversas operações no segundo semestre de 2021, os chamados ciclos operacionais. Chegamos ao final de 2021, o governo federal se dá por satisfeito, alegando que, de fato, cumpriu o plano operacional, que o garimpo seria, na verdade, algo dificilmente solucionável. Seria quase algo impossível de combater. Havia algumas alusões, eu estou falando isso de informações de audiência que eu participei. Nossa estimativa é que haviam 421 pontos de mineração ilegal, atuaram apenas em 9. Além disso, nos últimos anos, o governo federal não cumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ordenava a retirada de todos os garimpeiros daqui da terra indígena Yanomami. A decisão também de 2020, em plena pandemia, alertava para o risco de uma crise como esta. No ano passado, 3 operações conjuntas de combate ao garimpo foram planejadas, mas 2 não aconteceram, porque o Ministério da Defesa não disponibilizou helicópteros de grande porte, necessários para operar na terra indígena. Acompanhamos a terceira, quando agentes do IBAMA e Polícia Federal destruíram ou apreenderam uma centena de aeronaves e inutilizaram boa parte da estrutura do garimpo. Aparelhos de GPS apreendidos mostram o tráfego intenso das aeronaves do crime dentro do território indígena e também para a Venezuela. Enquanto isso, o líder dos garimpeiros desfilava em campanha para deputado pelas ruas de Boa Vista. Do PL, ele não foi eleito. O dinheiro vem da onde? Vem do garimpo. O ex-presidente Bolsonaro esteve em Roraima e visitou um garimpo ilegal. Ainda deputado, Bolsonaro propôs acabar com a terra indígena Yanomami porque é riquíssima em madeiras nobres e metais raros. No sábado, dia 21, o ex-presidente disse numa rede social que a fome Yanomami é uma farsa da esquerda e que o governo dele executou 20 operações de saúde em terras indígenas. Na quinta-feira, o STF, em nota, disse que identificou indícios de que o governo Bolsonaro teria fornecido informações falsas à Justiça sobre assistência e proteção à comunidade Yanomami. De volta à terra indígena, acompanhamos a Força Aérea, que vai entregar alimentos na região do Chitei. Aqui, um imenso garimpo segue o leito de um rio. Pousamos num pequeno espaço devastado. As bombas do garimpo estão ali,
a poucos metros. E os garimpeiros também. Eles não se intimidam com a presença da Força Aérea. A prioridade é a ajuda humanitária, não o enfrentamento. E há muita gente precisando de ajuda. Aqui na comunidade do Tirei, dá para ver direito como é que a fome se instalou entre os Yanomamis. O garimpo está praticamente dentro da aldeia. Toda essa água foi contaminada, não dá mais para beber. No rio está morto, não tem peixe para comer. Fica claro que deixar alimentos não será suficiente. Falaram que ela ficou com muito medo, fugiu, ela está com muitas crianças doentes aqui e também fome, né? Como a gente está vendo aqui, situação. As crianças ficam adoecem, morrem aqui e a gente não chega a socorro aqui. Por causa do garimpo? Por causa do garimpo. 7 crianças e suas mães precisam de atendimento médico. Em poucos minutos, estão voando, amedrontadas, mas sem reagir. Estão febris e improvisamos agasalho. Foi muito pesado para mim ver essas situações do meu povo sofrendo perto das nossas comunidades. E ainda tem mais um voo. Chegamos na comunidade Cachoeira. Está quase vazia. Aos poucos, crianças se aproximam. As crianças estão doentes? Diarreia. Diarreia, Fome? Muita fome. Não tem comida. Não. Ele conta que um jovem morreu hoje na aldeia. E muitos moradores estão no mato, chorando o morto. Por que ele morreu? Fome. A chegada de alimentos produz sorrisos na aldeia de luto. Mas a fome grita. De novo, o resgate é inevitável. Tem que levar. A criança não vai morrer. As mães buscam seus filhos menores. Voltamos com mais 9 crianças e um adolescente que arde em febre, deitado no chão do helicóptero. Como não se comover com o gesto de proteção de uma irmãzinha? Já está escurecendo quando chegamos e todos os braços disponíveis precisam ser usados para levar os pequenos pacientes 1,5 km até o posto. O adolescente febril tem malária falcípara, a forma mais grave. Como vocês puderam ver aí nesses últimos dias, é urgência e emergência o tempo todo. E quando dá para resolver aqui, a gente tenta resolver aqui. Quando não dá, é aquela correria para enviar para Boa Vista, porque lá eles têm um suporte melhor que a gente aqui, né? Já pensou em desistir? Já. Infelizmente, a gente aí tem que ver uma mãe chorar, porque seu filho foi a óbito. A gente, no fundo, sabe que uma mãe perde um filho é uma dor que nunca mais vai sarar, né? Já são quase 150 pessoas, entre pacientes e acompanhantes, no posto. Além das 3 refeições por dia que estão sendo preparadas pelos próprios trabalhadores de saúde, as crianças e idosos recebem mais 2 lanches, com suplemento alimentar. A pista de pouso do Exército está muito esburacada e só depois de recuperada é que aviões de porte maior vão poder pousar aqui. Polícia Federal, IBAMA, FUNAI e Ministério da Defesa já estão planejando operações para expulsar de vez o garimpo. A sensação que nós temos aqui é que o Estado estava de costa para o território Yanomami, que a gente presenciou aqui. Foi uma operação de guerra, aeronaves descendo, partindo, trazendo e levando o paciente em estado grave. A gente vê crianças, certamente elas estariam num cenário de risco de vida iminente nos próximos dias. Então, e também presenciar o garimpeiro ali coagindo, inclusive a nossa equipe. Então, a remoção desses garimpeiros, ela seria a estratégia mais adequada para assegurar, primeiro, a soberania do território nacional, mas também a subsistência, a sobrevivência do povo Yanomami nesse território.
A tarefa é imensa. Pode levar anos para recuperar as roças e os rios voltarem a ter vida. Eu acredito com a sabedoria enorme que eles têm de conhecimento da terra floresta, eles vão conseguir encontrar lugares com igarapés limpos, mesmo que eles vá para mais longe, eles vão acabar encontrando um caminho. A gente só tem que ajudá-los a encontrar esse caminho com saúde, né? E nós não conseguimos contato com o ex-presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, e o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para perguntar sobre o apoio aos indígenas da região. E se você quiser ajudar o povo Yanomami, o site praquemdoar.com.br tem informações sobre ONGs que estão levando alimentos à terra indígena. E no podcast do Fantástico, os repórteres Sônia Bride e o repórter Paulo Zero contam os bastidores da viagem à terra Yanomami. Já está disponível em g1.com.br/fantástico e nos principais tocadores de podcast.